O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei, da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso eu vos disse que o que ele receberá, eu vos anunciará, é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Meus irmãos, minhas irmãs, nós chegamos nesse dia feliz da solenidade de Pentecostes. Depois de 50 dias da Páscoa, o Espírito Santo vem realizar essa obra que Jesus no Evangelho vai dizer, nos revelar a verdade, nos lembrar tudo aquilo que Ele ensinou, nos conduzir a Cristo, nos levar a uma experiência profunda com o nosso Senhor. Por isso que Jesus dá um testemunho em relação ao Espírito Santo. É preciso que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá, o Espírito Santo não virá. Então eu preciso ir para que Ele venha, para que tudo isso aconteça no meio de vocês, na vida de vocês. No primeiro momento ali, dos discípulos, dos apóstolos, daquela primeira igreja, a igreja primitiva, mas até os fins dos tempos. Nós ouvimos Jesus no Evangelho dizer, né, ele dará testemunho de mim. Veja só, o Catecismo da Igreja Católica, ele vai nos lembrar algo importante no número 672. O tempo presente, vai dizer o Catecismo da Igreja, é, segundo o Senhor, o tempo do Espírito e do testemunho. Repita comigo, o tempo presente. Diga mais uma vez, o tempo presente é, segundo o Senhor, o tempo do Espírito e do testemunho. Mas veja, esse número do Catecismo da Igreja Católica, ele vai continuar dizendo assim: mas é ainda tomado pela desolação e pela provação do mal, que não poupa a igreja, e inaugura o combate dos últimos dias. É um tempo de espera e de vigília. Diga comigo, é um tempo de espera e de vigília. Então vamos lá, é o tempo do Espírito. Repita comigo, é o tempo do Espírito. É o tempo do testemunho. É o tempo da espera
e o tempo da vigília diante do combate final que nós estamos travando na nossa geração. Amém? Então é importante que nós tenhamos consciência disso diante da celebração que nós hoje vivemos na solenidade de Pentecostes. Veja só, o Espírito Santo ele sempre surpreende. Nós temos que estar sempre abertos a essa ação do Espírito que surpreende o povo que o espera, o povo que o deseja, o povo que o anseia. Ele surpreende, ele faz coisas novas. E isso, quando nós compreendemos, nós abrimos o nosso coração. E transcorridos esses dias de Páscoa, celebrando essa solenidade, essa experiência relatada na primeira leitura, ela é regada por algumas realidades importantes que iluminam a nossa caminhada de fé daqui para frente. Ela é regada pela obediência. Jesus, quando ele ascendeu aos céus, ele disse: voltem para Jerusalém e lá permaneçam enquanto não manifestasse a promessa do Pai, o Espírito Santo. Então é regado pela obediência. Depois da ascensão, os apóstolos, junto com a Virgem Maria, ali outras mulheres, discípulos do Senhor, ficam esperando o cumprimento da promessa. Então é regado, o tempo da experiência que foi relatada, é regado pela obediência. Depois, pela decisão de permanecer. Eles obedeceram e ali permaneceram. Permaneceram até o cumprimento da promessa. Mas permaneceram com oração, com penitência, com expectativa, junto com a Virgem Maria, a esposa mística do Espírito Santo. Por que a gente fala que a Virgem Maria é a esposa mística do Espírito Santo? Porque lá em Lucas, o arcanjo Gabriel disse, quando ela perguntou: como se dará isso se eu não conheço homem algum? O Espírito do Senhor te cobrirá com a sua sombra. Então ele é o esposo dela, foi ele que fecundou a Virgem Maria. Você entende quando a gente fala o esposo místico? Porque ele trouxe a fecundidade, o milagre da encarnação do Verbo no ventre daquela que disse sim. Então na presença dela, junto com ela, eles esperaram, eles tinham expectativa do cumprimento da vontade do Pai, daquilo que o Pai havia estabelecido em Jesus. Eles esperaram o cumprimento da promessa. E qual é essa promessa? Dentro de poucos dias sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. Qual é a promessa? Esse é o versículo 4 de Atos 1. Qual é a promessa? O versículo 8 de Atos 1, 8. E recebereis a força, o poder do alto, o Espírito Santo, para seres as minhas testemunhas. O tempo atual é o tempo do Espírito e do testemunho. Então nós precisamos do Espírito para testemunhar. Mas veja só, para que nós compreendamos o que está acontecendo aqui. Vamos fazer um pouquinho de teologia, rapidinho. Dos sacramentos, se diz na teologia que eles, significando, eles causam. Veja só, os sacramentos significando causa, ou seja, eles produzem ou realizam aquilo que significam com os seus sinais. Eles causam aquilo que eles significam. A água, né, ali representada como um instrumento para lavar, para purificar, mas também quando ali no batismo se experimenta a morte e a ressurreição. A unção, o óleo, o símbolo de cada um dos sacramentos, né, o arrependimento. E aí eu poderia aqui descrever que não é o caso agora, mas eles causam aquilo que eles significam. E a palavra de Deus, ela é semelhante. Ela significando ou dizendo, ela causa, ela realiza, ela faz existir aquilo que ela expressa. Ela não apenas narra. Pela presença do Espírito, a graça acontece pela palavra. Porque a palavra é viva e eficaz. Ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Então ela é viva. E escutando com fé aquilo que se realizou no cenáculo, 50 dias depois da Páscoa, o nosso relato não é um puro e simples narrar ou escutar. Pela natureza, aqui está contida em si, a palavra de Deus, que é viva e eficaz, isso tende a renovar, a fazer de novo presente e operante aquilo que outrora se realizou.
Então, quando nós escutamos hoje o relato do Pentecostes, como foi escrito e que foi testemunhado aqui, como está escrito lá no texto que nós recebemos na primeira leitura, não é? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Também, agora é assim, nós devemos agora procurar estar cheios do Espírito Santo. Nós devemos agora abrir o nosso coração para estar cheios do Espírito Santo. Essa é a finalidade verdadeira do nosso fazer memória da solenidade de Pentecostes. Uma finalidade espiritual, não puramente histórica. Nós não estamos aqui contando uma história. Tem uma finalidade espiritual, nos fazer ficar cheios do Espírito Santo. Diga comigo, eu preciso ficar cheio do Espírito Santo. Porque o tempo atual é o tempo do Espírito e do testemunho, mas também da espera e da vigília. É o tempo aonde a igreja e a humanidade vive os combates dos últimos dias. Então, o tempo do Espírito e o tempo do testemunho, o tempo da vigília, o tempo da espera. Você está entendendo o que o padre está querendo explicar para vocês? Então, nós não estamos aqui contando uma história que aconteceu. Nós estamos aqui para viver a atualização dessa história na nossa vida. Ou experimentá-la como lá experimentaram os discípulos. Não é pelo mérito de quem fala ou simplesmente de quem ouve, mas é pela graça daquele Deus que quer dar o seu Espírito. E Ele procura toda ocasião para fazer com que nós experimentemos a força do seu Espírito. Porque é o Espírito que nos santifica, é o Espírito que nos consola, é o Espírito que nos revela o que Jesus ensinou, é o Espírito que nos leva ao conhecimento da verdade, até a plena verdade. É o Espírito do Senhor que faz acontecer essa obra em nós. Deus quer fazer acontecer conosco o que aconteceu lá de repente. Diga comigo, de repente. Foi surpresa. Foi surpresa, de repente. Jesus não falou assim, vocês vão ficar 9 dias. Não, eles obedeceram. E ficaram 9 dias, esperando em oração, em louvores. Eu imagino, meu Deus, o grupo de oração ali. Com a Virgem Maria. Eu imagino o poder ali, a experiência que eles foram fazendo, as leituras que eles foram fazendo, daquilo que tinha acontecido, a partilha que eles tiveram. E de repente, tudo foi tomado. Mas para que esse de repente aconteça, exige de nós perseverança, abandono, confiança, oração, penitência. Parece que é muita coisa, né? Mas não é não. É só aquilo que a gente já tem que fazer mesmo. Não tem nada de novo. O que tem de novo é o Espírito Santo que renova aquilo que nós temos que fazer. Né? Obediência. E o Espírito Santo nos surpreenderá. Diga, Espírito Santo, me surpreenda. Mais uma vez. Faz acontecer de repente na minha vida. Se não acontecer aqui, que aconteça na viagem. Se não acontecer na viagem, que aconteça na minha casa. Se não acontecer na minha casa, aconteça no transporte público, aonde eu estiver. Mas o importante é permanecer, é insistir, até que venha o de repente. Como é que é o seu nome? Ela estava no transporte público e o Espírito Santo repousou sobre ela. E ela ficou cheia do Espírito Santo. Ele ficou cheio do Espírito Santo. Ele estava lá na capela sozinho, vivendo um momento da solidão, acompanhada com Jesus. E de repente a capela ficou tomada pelo poder de Deus. E aconteceu a obra de Pentecostes. Aquela pessoa ficou cheia, transbordou. Agora ela pode testemunhar. Ela foi transformada, ela experimentou um impacto da glória, do poder de Deus. De repente... estava tomando banho. E o Espírito Santo caiu sobre aquela pessoa. A pessoa que me levou para a igreja, para que eu fosse batizado no Espírito Santo, ela não estava num grupo de oração quando o Espírito Santo a batizou com o fogo, o poder. Ela estava estendendo roupa no telhado da casa, do terraço. Nem conhecia direito esse negócio de mover carismático. E o Espírito Santo a batizou.
Ali transformou a vida dela, fez dela um instrumento, uma testemunha autêntica. O que o Pai quer nos dar em Cristo Jesus é o amor. É a capacidade de amar com generosidade a Deus. E essa obra é o Espírito Santo que faz em nós. Porque o Pai é o que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. Isso não é meu, é de Santo Agostinho, né? Então Ele quer nos dar o amor, a capacidade de nós sermos generosos, de amar a Deus com generosidade, a ponto de nós renunciarmos a nós mesmos, assumir a cruz, a ponto de nós vivermos essa experiência de amar tanto a Deus e chegar ao desprezo de nós mesmos, vivendo um caminho de santidade, vivendo esse amor aqui sobre a terra. Mas ao mesmo tempo, esse amor com maiúscula, que é o Espírito Santo, ele nos capacita a amar também sem medida os nossos irmãos, a dar a vida uns pelos outros. Agora, eu pergunto a esta assembleia que me escuta, com o esforço dessa hora, das 3 e 4 horas, vem aquele sono. Vocês são heróis da resistência. Esse horário com calor ainda é difícil. Mas eu preciso perguntar para você, será que nós queremos ser surpreendidos à medida dos apóstolos? Você está realmente desejoso de ser alcançado por essa ação do Espírito, à medida que ele foi dado aos apóstolos? Porque tem consequências. Existem consequências. Aquela medida que foi dada aos apóstolos tem muita consequência. E eu quero apresentá-las para você, não para te assustar, mas para ser realista. Você quer realmente uma visitação do Espírito Santo num nível pentecostal que irá abalar o seu status quo espiritual, social, econômico? Olha lá para os apóstolos como eles foram abalados, eles não conseguiram mais ficar quietos, eles saíram para testemunhar até derramar o sangue, eles não tiveram mais nada que eles possuíssem que fosse somente deles, mas eles tinham tudo em comum, eles se amaram, eles foram experimentados numa cura de qualquer espécie de desunião, porque eles eram um só coração e uma só alma. São coisas extraordinárias, porque da mesma maneira que foi com os apóstolos, se nós desejarmos, o nosso status quo espiritual e social e econômico vai ser sacudido. Você quer? Já diminuiu. Nós estamos reunidos aqui desde sexta-feira, rezando, escutando a palavra, examinando as escrituras, adorando o nosso Senhor, celebrando o santo sacrifício, cantando louvores ao Senhor, invocando o Divino Espírito Santo na presença da Virgem Maria, para que Ele nos alcance. Mas agora eu preciso dizer para você, esses dias fizeram com que você estivesse pronto. Muitos procuraram o sacramento da confissão. Segura na mão de quem está do seu lado, só para dar uma despertada. O Espírito Santo também nos dá técnicas de despertamento. Balança a mão desse irmão e diga: você está prontinho para o de repente. Diga para ele: você está prontinho para o de repente. Olha para ele e diga: aleluia. Você foi preparado para o de repente. Glória a Deus. E eu acredito que ele está acontecendo na sua vida. Eu creio. Eu creio. Você crê? Quem aqui crê, diga glória a Deus e pode aplaudir aquele que está fazendo na sua vida. Agora vamos lá. Você está pronto para pagar o preço da reprovação? Vamos lá. Alguns estudiosos aí dizem que a maioria dos brasileiros está na 4ª camada da personalidade. Está muito preocupado com o que os outros pensam de si mesmo. O que vão pensar de mim a partir de agora? Eu experimentei o Espírito Santo, agora tem que colocar as coisas em ordem. Ó vida. Olha, tem gente da minha idade aí que via aquele cachorrinho com a casinha na cabeça. Ó dia, ó noite, ó vida. Lembraram, né? E agora, eu estou pronto para a reprovação? Ou ainda estou preocupado com que as pessoas... Olha como que Paulo vai dizer na carta aos Gálatas, no capítulo 1. Se fosse para agradar aos homens, eu não seria servo de Jesus Cristo. Olha só, não está na 4ª camada não está pensando o que vão pensar dele, criticar, não.
já passou disso aí há muito tempo. Vamos lá. Você está pronto para ser chamado de aleluiado, de exagerado? Que você está querendo aparecer, ser um super católico, querendo ser mais católico que o Papa, querendo parecer muito espiritual, estão embriagados, perderam a cabeça, está alienado, gente. Olha do que os apóstolos foram acusados em Atos dos Apóstolos, capítulo 4:13. Iletrados e incultos. Você está preparado para ser chamado de burro por ele? Antigamente nós que éramos da renovação carismática católica, os padres que eram da renovação carismática católica eram considerados os padres burros. Incultos. E eu acho que em alguns lugares ainda continua. Mas eu não estou nem aí, eu quero é ser cheio do Espírito Santo. Não estou nem aí com o que eles falam, porque eles não veem a minha biblioteca, o meu tempo de estudo, aquilo que eu busco. Não estou nem aí. Eu quero ser aprovado por nosso Senhor. Você está pronto para pagar o preço do rompimento? Você quer que Deus frustre os seus planos pessoais? Porque o Espírito Santo, que deve ser obedecido, vai te dar direções que talvez não são aquelas que eram seus planos pessoais. Será que nós estamos dispostos a obedecer o Espírito Santo? Temos disposição para orar sem cessar? Nós estamos em guerra contra o diabo, o mundo e as paixões carnais. Por isso, nós não podemos orar somente quando nós temos vontade. Senão nós vamos sucumbir. Nós estamos dispostos a obedecer somente quando nos é conveniente e sermos seletivos na obediência? Ou nós estamos dispostos a buscar essa plenitude do Espírito nesse acampamento que vai nos colocar a obedecer em tudo, nosso Senhor? Segura na mão desse irmão e diga: você está preparado, rapaz? Moça, você está preparada? Agora, diga: eu acredito firmemente que nesses 3 dias, olha, deu até rima, você está preparado para o de repente. Eu acredito que nesses 3 dias Deus te preparou para o de repente, porque foi um sacode, não foi? Deus falou rasgado com a gente, não falou? Agora o que nós vamos fazer com isso? Rapaz do céu. Mas diga para essa pessoa: eu acredito que Deus te preparou para o de repente. Amém. Pode aplaudir o de repente. Eu acredito, de repente está acontecendo. Se nós entendemos que Deus quer realizar em nós e através de nós uma grande obra, todo o restante perde o seu valor. Eu tenho tudo como lixo diante do bem maior que eu encontrei, que foi nosso Senhor, vai dizer o apóstolo Paulo. O restante perde o valor, e aí a gente coloca o valor no essencial. Agora, você quer realmente o de repente? Sim? Você está disposto a pagar o preço da espera? E o que é isso? O preço do tratamento de Deus em nós, para que nós sejamos humildes e constatarmos que nós somos dependentes do Espírito Santo. E aí nos humilharmos e confessar o pecado de nós termos ficado tantas vezes satisfeitos por tanto tempo fazendo apenas aqueles trabalhinhos que eram dos nossos interesses. Esperar para nós termos os nossos olhos espirituais novamente focados na santidade de Deus, no projeto de santidade de Deus a nosso respeito, e a graça que Ele vai nos dar de nós enxergarmos as pessoas cheias de paixão pela salvação delas, por aqueles que estão perdidos. Você está disposto a esperar esse tratamento na sua vida? Muitas vezes nós tardamos um pouco para que venha
o arrependimento, a contrição, o quebrantamento que vai nos levar a uma experiência profunda com o Espírito Santo. Que podemos sim ser espirituais, esperar esse tempo em que o Espírito Santo te trata para que você seja espiritual, para que você viva no sobrenatural em meio a uma geração materialista. Você está disposto a viver no sobrenatural no meio dessa geração que está só visando este mundo, que não acredita que existe uma alma para se salvar? Você está disposto a passar pela espera de ouvir de novo a voz de Deus? Isso demanda tempo, porque muitas vezes nós acabamos entrando num esfriamento espiritual, em permissões de pecados, de coisas que nós estávamos vivendo até chegar aqui, mas agora, depois do de repente, nós vamos voltar para casa diferentes, decididos de novo. Porque infelizmente hoje, antigamente, depois do Pentecostes, os pagãos eram tirados do mundo e trazidos para a igreja. Hoje a gente tem que pedir um Pentecostes para que os pagãos que estão dentro da igreja se convertam como aqueles que estavam no mundo. Porque olha para a sua vida e vê se ela não está cheia de coisa de pagão. Que diferença tem a sua vida para quem está lá no mundão? Uma vez eu fui pregar num grupo de oração, não gosto nem de falar isso, mas... E eu não sou profeta do agouro, não. Mas eles me deram a permissão de pregar, e eu fui orar a Deus e perguntei: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale para eles? Aí Deus falou assim: eu quero que você fale 5 minutos para o povão e 10 para os servos. Aí eu falei: ai. O que o Senhor quer que eu fale para o povão e o que o Senhor quer que eu fale para os servos? Aí eu fui passando ali pelo crivo da palavra, do discernimento, e Deus me deu a palavra para o povão, mas a palavra para os servos era: se vocês continuarem na vida mundana que vocês estão, saindo daqui depois do grupo de oração, para ir para as festas mundanas e para a cachaçada, esse grupo vai fechar. Porque eu disse para eles, se eu tivesse chegado aqui, quando eu era um bêbado, vivia drogado, sem vergonha lá no mundo, e visse os servos desse grupo desse jeito, eu não ficaria aqui, eu escolheria ficar no mundo. Porque eu não vou viver uma vida dupla. Ou eu sou do mundo ou eu sou de Deus. O coordenador veio, ele era policial, colocou o dedo na minha cara e falou que eu era um irresponsável. E aí eu fiquei calado. E um amigo meu, muito sábio do meu lado, disse assim: invoca o seu Deus, que nós vamos invocar o nosso. O Deus que colocar o fogo na oferenda é o Deus verdadeiro. Não falo isso com alegria, falo isso com muita tristeza. 10 anos não, 15 anos depois o grupo fechou. Porque não aceitaram uma palavra profética de mudança. Continuaram sendo do mundo, mundanos, dando escândalo para os pequeninos. Não quiseram. Nós queremos realmente o mesmo fogo que invadiu a igreja primitiva desde o cenáculo em Pentecostes? Para que haja Pentecostes hoje na nossa vida e que venha o tão esperado avivamento que nós pedimos, existe o risco da dor do novo nascimento, do rompimento para a vida nova, do rompimento das coisas velhas, do desprezo, daquilo que não agrada a Deus, mas também vem o desprezo dos outros pelas escolhas que nós vamos fazer, e da perseguição do mundo e do maligno, porque nós escolhemos seguir a Deus à risca, até as últimas consequências. Quantos já experimentaram diversas vezes o de repente do Espírito Santo, e o que fez esse fogo apagar no seu coração? Você que já tinha experimentado incapacidade em ouvir a voz do Senhor, desobediência. Isso nos deixa expostos ao mundo, à tentação do diabo, às paixões carnais. Diga comigo: padre, você está sendo duro demais. Estou nada. Estou sendo cheio de amor com você. Porque quando a gente fala, às vezes, palavras duras e exigentes, elas estão cheias de um puro amor de salvação. Elas não são ditas para jogar nada na cara de ninguém, mas para gerar um resultado de amor. Porque Deus me ama, Ele me fala daquilo que não está legal na minha vida para a minha salvação. Para manter o fogo aceso, meus queridos, é preciso de Eucaristia, se possível diária.
É preciso de adoração e louvor a Deus. É preciso de adoração cotidiana. É preciso de amor à palavra e à salvação das almas. É preciso de buscar a unidade. A unidade. É preciso às vezes dar passos para trás para que a unidade seja estabelecida e recuperada. É preciso ter intimidade com aquela que é a esposa do Espírito, porque onde ela está, o perfume dela atrai o esposo. E deixa eu dizer, para manter o fogo aceso, muitos terão que matar o estilo de vida que estavam levando até agora, nesse acampamento, para começar a viver o estilo de vida estabelecido pelo Espírito, num padrão celestial, vivendo a cultura do reino, a cultura do Pentecostes, tendo como meta a santidade e, consequentemente, o céu. Olha para quem está do seu lado e diga: o céu é o nosso fim. Por isso, agora, é preciso viver uma vida estabelecida pelo Espírito, e não pelo mundo, e não pelos homens. É preciso viver dessa forma, para que se mantenha o de repente, para que o fogo continue aceso. Diga: meu irmão, Deus deu para você a oportunidade de ser preparado para o de repente. Agora não depende mais dele, só depende de você, abençoado. Aleluia. Se você mantiver o de repente, Deus, Ele vai te usar. Se você mantiver o de repente, Ele vai te usar, como está relatado pelo apóstolo Paulo na carta aos Coríntios. Ele vai te dar carismas para o serviço da igreja, para o bem comum, para a santificação do corpo de Cristo, do corpo dele que é a igreja. Você será usado, você viverá eternamente na felicidade eterna, no futuro, no céu. Mas é preciso manter esse de repente. É preciso ser essa igreja que não retrocede diante da ação do Espírito. Veja só, São Cirilo de Alexandria vai dizer assim: os que participam do Espírito recebem dons na medida em que permite a disposição de cada um, mas não na medida do poder do mesmo Espírito, porque por ele os corações são elevados ao alto. Diga comigo: os corações são elevados ao alto. Os fracos são conduzidos pela mão. Os que progridem na virtude chegam à perfeição. Está vendo por que nós necessitamos desse de repente, de ficarmos cheios do Espírito Santo? Porque Ele realiza exatamente isso na nossa alma. Uma vez o arcebispo Fulton Sheen disse uma coisa. Ele disse assim: o homem moderno se caracteriza por 3 alienações. Diga comigo: 3 alienações. Ele está separado de si mesmo, está separado de seu próximo, e está separado de seu Deus. Olha o que a obra pentecostal faz, a experiência com o Espírito Santo faz. Ela me religa a mim mesmo, ela me religa ao outro, e ela me religa em Deus. Ela gera comunhão. Ela promove aquilo que contradiz o espírito do mundo, o espírito desse tempo. Ela nos faz experimentar essa graça, esse dom, essa força. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, hoje, eu e você, nesse dia do de repente, eles ficaram cheios do Espírito Santo. Nós precisamos dizer: eu preciso. E eu estou disposto a pagar o preço que for, para testemunhar a força do Espírito Santo. Deus, conta comigo. Neste tempo da igreja, neste tempo em que nós estamos, tão exigente, conta comigo, para que eu seja instrumento de transformação, por ter sido transformado nesta geração. Nesse Pentecostes, eu quero fazer uma aliança contigo, Espírito Santo de Deus. Eu não quero experimentar nada pela metade. Eu quero experimentar aquela medida doada aos apóstolos no dia de Pentecostes.
à medida que tirou deles o medo, que os elevou em santidade, à medida que colocou paixão pela salvação das almas, alegria por sofrerem por nosso Senhor, a disposição de serem até presos por amor ao nosso Senhor, e a capacitação ao martírio. Deus, eu quero essa medida de santidade, essa medida de poder, essa medida de unção, essa ação sobrenatural. Porque a igreja do século 21 precisa ser enfeitada, ornada pelo Espírito Santo, como a igreja primitiva. Eu quero, como igreja deste tempo, viver essa experiência. Fica de pé. Eu queria dizer para você que muitas coisas aconteceram na história da igreja nos tempos passados. Eu até trouxe aqui algumas coisas para falar para vocês, mas eu acho que eu já cheguei na medida. Mas aqui, só vou começar para você ver o que o Espírito Santo fez na igreja. Primeira coisa, os apóstolos foram esclarecidos pelo Espírito Santo. A morte do Salvador os havia deixado abatidos, meio que aniquilados. Mas eles iriam voltar às suas ocupações terrenas e esquecer o reino de Deus diante daquela experiência da morte de Cristo. Mas depois que tomaram conhecimento da ressurreição, a fé deles não desfaleceu mais. Mais ainda, eles foram iluminados pela graça de Pentecostes e eles se espalharam pelo mundo para pregar a boa nova, a exemplo do seu mestre. Pregaram até o martírio. No meio dos seus tormentos, eles colocaram toda a sua confiança, como Santo Estevão, no Cristo, que estava vivo, sentado à direita do Pai. E pelo mesmo caminho que ele, eles foram entrando na bem-aventurança. Esse mistério se reproduz, em certo sentido, na igreja. Jesus a fez à sua imagem, e ele permite que ela passe por terríveis provações. Por outro lado, ele lhe concede ressuscitar de alguma forma, e mais gloriosa ainda, após os golpes mortais que a ela é infligido por seus adversários. Foi o que se viu durante as perseguições de Nero, de Diocleciano, foi o que se viu na perseguição de Juliano, o apóstata. O sangue de milhares de mártires fazia crescer milhares e milhares de cristãos, nascer, e muitas igrejas. As igrejas ficaram lotadas, porque o sangue dos mártires era semente de cristãos, respostas do Espírito Santo. Da mesma forma, a igreja triunfou das grandes heresias, o arianismo, o pelagianismo, que deram ocasião a obras imortais dos padres gregos, de Santo Agostinho e de tantos outros padres. Na Idade Média, os bárbaros se espalharam, e espalharam a desolação por toda parte. Mas a igreja soube dominá-los e convertê-los. No século XIII, os albigenses quiseram renovar o maniqueísmo. Então se fundaram as grandes ordens religiosas. E no século XIII, foi a idade de ouro da teologia. Segura na mão de quem está do seu lado, mesmo que soe um pouquinho, que você sinta aquele molhadinho. Diga, agora nós estamos no século 21. E Deus tem uma resposta para esse século. Para este tempo que a igreja vive. Balança a mão dele e diga, a resposta está em você. A resposta está em mim. Amém? Veja só, continua segurando aí, não vai soltar não, hein? Levanta a mão desse irmão para eu dar uma olhadinha. Ah, está obedecendo. Vai receber. No século XV e XVI, alguns acreditaram que a igreja iria sucumbir sob os golpes do renascimento pagão e do protestantismo. Ela perdeu uma grande parte da Alemanha e da Inglaterra. Mas na mesma época surgia na Europa uma pleiade de santos fundadores, reformadores. E a igreja se estabelecia nas Índias, onde São Francisco Xavier renovava os prodígios da era apostólica. Na América, São Luís Bertrand
e Las Casas dava a conhecer a caridade de Cristo. E a verdadeira reforma se organizou no Concílio de Trento. Balança a mão desse irmão e diga: o Espírito Santo tem uma resposta para cada tempo da igreja. O Espírito Santo Agora é a nossa vez. Da igreja, agora é a nossa vez. Balança a mão dele e diga: se vira. Se vira. Agora é a nossa vez. Agora é a nossa O de repente chegou para nós. Chegou para nós. Veja só, a Revolução Francesa tentou mais uma vez destruir a igreja. Ela massacrou os padres, suprimiu as ordens religiosas, profanou os altares, estabeleceu as bases de um mundo novo, de uma nova religião ateia ou deísta, influenciada por uma ordem satânica. Mas em 1801 uma concordata era assinada e o culto reapareceria nas igrejas, nas ordens religiosas dispersadas, se restabeleciam pouco a pouco santos como São Cura de Ars, São João Maria Vianney, que relembravam toda a vitalidade do cristianismo. As missões lá no Oriente, na Ásia, na África e na América faziam surpreendentes progressos. Balança a mão desse irmão e diga: agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. Dá um sorriso para ele e diga: vai ser assim até os fins dos tempos. Na igreja se reproduz, em certo sentido, o mistério da ressurreição do Salvador. Paixão, morte, ressurreição, vinda do Espírito Santo. A vida da igreja é uma vida que passou pela morte. Balança a mão do irmão: passou pela morte. E que por meio das piores provações, ela foi rejuvenescida e tornada nova. Isso se realiza a partir daqueles que, ao experimentarem o de repente, entendem que são o sinal da geração em que está. E que este sinal não tem outro nome que santidade de vida. Balança a mão desse irmão e diga: você e eu. Levanta a mão desse irmão lá no alto e diga: nós precisamos do Pentecostes, do de repente, para que aquele que é o santificador levante o espírito de santidade a um nível altíssimo nesse tempo. E aquilo que parecia estar morto, ressuscite. E a igreja recobre a glória da igreja primitiva, do poderoso Pentecostes. Agora, com a mão do seu irmão levantada, vai orando, pedindo esse espírito de santidade sobre a sua vida. Fala: agora faz esse de repente na minha vida. Agora faz esse de repente acontecer em mim. Agora, hoje, nesse momento, faz na vida desse meu irmão. Espírito santificador, venha sobre nós nesse momento. Sopra sobre nós o seu sopro de vida, o seu sopro de santidade. Sopra sobre nós avivamento, sopra sobre nós decisão, sopra sobre nós comprometimento, sopra sobre nós a paciência de esperar o tempo, a perseverança, a determinação de não abandonar o caminho. Sopra sobre nós, como soprastes no cenáculo em Jerusalém. Aqui nós estamos na presença da Virgem Maria. Faz acontecer esse novo Pentecostes. Realiza em nós essa obra. Nós te desejamos, Espírito Santo. Deseja que agora, de repente, aconteça na vida desse irmão que você está segurando na mão dele. Que agora ele trema debaixo do poder do Espírito. Que agora ele seja sacudido pelo poder do Espírito Santo. Que agora ele receba essa força, essa energia vital, esse poder santificador. Vem, Espírito Santo, vem consolar os corações que precisam de consolação. Vem converter os que precisam de conversão. Vem curar os que estão doentes. Vem reanimar a vida espiritual, mudar o status quo espiritual, levá-los a uma intimidade profunda, a uma experiência extraordinária, a uma radicalidade dos inícios. Vem, Espírito Santo, retirar do mundanismo, da mentalidade deste século, aquele que eu estou orando agora, para que nós sejamos a resposta do século 21, como corpo de Cristo, como igreja avivada, levantada. Senhor, a Canção Nova é uma resposta
ao clamor da igreja deste tempo, do século 21. Iniciamos lá no século 20, mas ultrapassamos o limiar desse novo tempo. Nós somos resposta, Senhor. Então faz na Canção Nova acontecer um novo Pentecostes. Faz na vida de cada um dos consagrados da Canção Nova. Realiza aqui nesta frente de missão e em todas as frentes de missão esse novo Pentecostes, esse espírito de santidade. Nos liberte de qualquer tentação mundana, de tudo aquilo que não te agrada. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Oh, vem, 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 vem. Vem, aviva os corações. Vem Espírito Santo. Espírito de Santo de Deus, vem. Vai, ora, eu quero ouvir o barulho carismático, que foi o barulho que lá naquele cenáculo eclodiu naquela hora. Vai, deixa eu te escutar. Ia lá 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 baria lá lá lá. Você que não orava assim, que o Espírito Santo agora recaia sobre a sua vida e você comece a falar em mistérios. Ora, sem medo. Insista um pouco, insista um pouco. Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. Vem dirigir o meu viver. Solta a mão do seu irmão e fala: o meu pensar, O meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. A igreja do de repente canta: Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Pode ser melhor, coloca a força. Santo de Deus, Espírito, de repente, Espírito, de repente, Espírito Santo. quando chegou o dia de Pentecostes, continua cantando, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente do céu veio um barulho, como se fosse um forte vento, que encheu toda a casa onde eles estavam. Espírito Santo. Então apareceram línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os inspirava. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Essa é a palavra do de repente. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não numa medida pequena, não numa medida medíocre. Eles ficaram repletos do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Você está cheio do Espírito Santo. Experimenta isso. Experimenta isso.
eleva os seus braços assim como o Padre está. Experimenta a doce presença do Espírito Santo. Experimenta agora. Você está cheio do Espírito Santo. Você foi preparado para isso. Você foi preparado nesses dias para isso. Para o de repente, eles ficaram cheios, repletos do Espírito Santo. De repente, eles ficaram cheios do Espírito Santo. De repente, eles ficaram cheios do Espírito Santo. De repente, eles ficaram cheios do Espírito Santo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, em nossa vida. Tu és bem-vindo no nosso meio, no meio do seu povo, da sua igreja. De repente, eles ficaram cheios do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Glórias a Ti, Deus. Glórias e louvores a Ti, Senhor. Exaltado seja Jesus, porque dás a nós o Espírito Santo. Muito obrigado. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.